Temos pela frente dias difíceis, dias de grande estoicismo, de superação e de perseverança na senda do reposicionamento das sociedades em níveis aceitáveis da confiança dos homens pelos homens. O Parlamento Europeu aprovou no passado 16 de dezembro de 2020 e o Conselho posteriormente adotou o regulamento que estabelece o quadro financeiro plurianual da União Europeia para o período de 2021 a 2027. O citado regulamento da União prevê um orçamento de longo prazo para a Europa a 27 que ronda os 1.074 milhares de milhões de euros, incluindo a integração do Fundo Europeu de Desenvolvimento. Juntamente com este instrumento de recuperação, está também o Next Generation EU, no valor de 750 mil milhões de euros. Este orçamento permitirá à União Europeia disponibilizar ao longo dos próximos 6 anos um financiamento sem precedentes de 1,8 bilhões de euros para apoiar a recuperação após a pandemia de Covid-19 e as prioridades de longo prazo da União Europeia em diferentes domínios da sua intervenção. Na verdade, só com perseverança, esperança e rigor será possível encarar o futuro próximo e agarrar as oportunidades únicas criadas pelos fundos da União Europeia, sejam eles do quadro especial previsto no PRR, sejam no quadro financeiro plurianual 21-27. Só um regime de contas públicas equilibradas e uma economia relançada nos permitirá, num futuro próximo, enfrentar riscos como o da inflação ou do decréscimo do financiamento por parte da União Europeia. Desde 2019, a Iniciativa Liberal tem alertado para a preocupação com a situação financeira da região autónoma dos Açores, nomeadamente no concernente aos níveis de endividamento e à situação de falência técnica de algumas empresas do setor empresarial regional. O relatório da Auditoria à Conta da Região 2020, divulgado há dias pelo Tribunal de Contas, veio confirmar as nossas suspeições e os alertas que deixamos durante o período eleitoral para a eleição que nos trouxe aqui a esta Casa em 2020. O endividamento total da Administração Pública Regional, em final deste ano, era de 2.489,5 milhões de euros. A isso acrescem 391 milhões de euros de avalos da região à totalidade das empresas do SPER e 80,3 milhões de euros de garantias da região em forma de carta de conforto em número de 10, sendo que 7 delas foram emitidas para garantir financiamento de curto prazo à transportadora aérea SATA. Para além disso, as responsabilidades emergentes prestadas pela região ao SPER, não incluído no perímetro orçamental, ou seja, não estão incluídas nos 2.489,5 milhões de euros, cresceu em 2020 cerca de 345,8 milhões de euros, dos quais se destacam, mais uma vez, 197 milhões de euros para a SATA. O total da dívida do setor público empresarial regional, fora do perímetro, é assim de 1.015 milhões de euros. Em 2020, a receita da região foi inferior à despesa em cerca de 200 milhões de euros, o que indicia um crescimento da dívida nos próximos anos que poderá estar entre os 280 e os 300 milhões de euros a cada ano que passa até 2030, sendo que até 2023 as necessidades de financiamento da região serão de cerca de 1.200 milhões de euros, ou seja, um pouco acima da média que atrás referi. Das 14 entidades do setor público empresarial regional, 13 delas têm a sua atividade operacional quase totalmente dependente ou de transferências da região ou, em alternativa, de crédito bancário. Aquilo que enfrentamos no primeiro ano desta nova legislatura não augura nada de bom. Mas manter a mesma trajetória das contas públicas regionais, por tudo aquilo que aqui já foi dito, é insustentável. E este não é o caminho que nós queremos para os Açores. É verdade que o ano em referência se trata de uma atipicidade, pois que decorre da situação pandémica.
deve, no entanto, servir-nos de ensinamento, tal como todas as crises e as consequências delas advindas devem servir para olharmos as nossas chagas. Serve ainda para atentarmos à necessidade de nos precavermos nos melhores anos, para estarmos preparados para enfrentar, ao mesmo nível que os nossos outros parceiros comunitários, europeus, as adversidades das crises emergentes, sejam elas de que origem forem. Nas contas da região, do Estado, das empresas ou das famílias, aplicam-se as mesmas regras. É fundamental garantir recursos para eventualidades. A nossa região não tem feito isso e parece não querer começar a fazê-lo agora. No orçamento deste ano, então de proposta e aprovação final, temos uma redução das necessidades de endividamento na ordem de 143 milhões de euros, mercê das exigências da iniciativa liberal. No entanto, continua alto o nível de endividamento previsto, que é na ordem dos 152 milhões de euros. É urgente parar com esta sangria, não sem antes garantir que isto não impacte no real fortalecimento da economia, que se revela, neste momento, prioritária, com especial atenção para a industrialização, para a transformação energética, para a transição digital e, fundamentalmente, para a qualificação e fixação de talentos, mantendo os custos e a despesa corrente absolutamente controlados. Temos, por isso, pela frente uma missão hercúlea, que não se compadece com eleitoralismos, com amadorismos ou sequer com a continuidade de políticas socialistas, sejam elas implementadas pelo Partido Socialista, pelo PSD, pelo CDS, ou seja, por quem for. Mais de 20 anos de políticas socialistas geradoras de dependências do Estado-região criaram um ciclo de subdesenvolvimento que condena os Açores à estagnação económica e social. A Iniciativa Liberal apresentou um programa de governação que consubstancia uma nova visão da sociedade, com propostas concretas, detalhadas e explicadas, simples, frugais até. Fazemos questão de sermos claros, queira quem governa, fazer diferente e os resultados serão diferentes, disse.